Quando você vê, You're thinking. Quarta-feira, dia 11 de março, hoje meditando o Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, versículos 17 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte durante a caminhada e disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eis que eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus discípulos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai quem dará esses lugares àqueles os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. A Igreja, inspirada pelo Espírito Santo, nos propõe neste tempo de Quaresma um texto onde Jesus sugere aos seus discípulos e, portanto, também a nós, uma mudança de mentalidade. Jesus inverte as visões humanas e terrenas de seus discípulos e lhes abre um novo horizonte de compreensão sobre o qual deve ser o estilo de vida de seus seguidores. Nossas inclinações naturais nos movem ao desejo de dominar as coisas e as pessoas, mandar e dar ordens, que seja feito o que nós gostamos, que as pessoas nos reconheçam um status, uma posição. Pois bem, o caminho que Jesus nos propõe é o oposto. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Servidor, escravo, não podemos ficar no enunciado das palavras. Ao escutarmos centenas de vezes e devemos ser capazes de entrar em contato com a realidade, saber o que significa e confrontar tal realidade com nossas atitudes e comportamentos. O Concílio Vaticano II afirma que o homem adquire sua plenitude através do serviço e a entrega aos demais. Neste caso, nos parece que damos a vida quando realmente a estamos encontrando. O homem que não vive para servir, mas serve para viver. E nesta atitude, nosso modelo é o próprio Cristo, o homem plenamente homem, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Ser servidor, ser escravo, tal e como Jesus nos pede, é impossível para nós, nos parece, está fora do alcance da nossa pobre vontade. Devemos implorar, esperar e desejar
intensamente que nos concedam esses dons. A Quaresma e suas práticas quaresmais, jejum, esmola e oração, nos lembra que para receber esses dons, nós devemos dispor adequadamente, ou seja, nos colocar neste caminho de escravo servidor. Jesus anuncia a sua morte como consequência da sua vida, do seu jeito de servir. Enquanto isso, Tiago e João sonham com o poder e honrarias, suscitando discórdia e competição entre os outros discípulos. Jesus mostra que a única coisa importante para o discípulo é seguir o exemplo dele, servir e não ser servido. Na nossa sociedade, nesta nova sociedade que Jesus projeta, a autoridade não é exercício de poder, mas a qualificação para serviço, que se exprime na entrega de si mesmo para os outros e o bem comum. Apesar do testemunho de Jesus, os discípulos estavam atrelados aos esquemas mundanos, mostrando-se pouco sensíveis aos ensinamentos do Mestre. O pedido dos filhos de Zebedeu foi uma prova disso, fazendo o ouvido de mercador, quando Jesus revelou seu destino de sofrimento e morte. Estavam preocupados em garantir para si os melhores lugares no reino e ser instaurado, onde seria instaurado. Bem se vê que estavam longe de sintonizar com o reino anunciado por Jesus, pois imaginavam um reino onde os chefes se tornavam tiranos e os grandes se tornam opressores, por estarem revestidos de autoridade. Não entenderam o que Jesus falava de reino e que veio para servir. Que possamos compreender, neste período quaresmal, o jeito de Jesus servir, para servir também como integrantes deste reino. A todos um feliz e abençoado dia. Muita coisa boa para contar no Brasil, né, filha? Who scored a touchdown? The wide receiver, number 88. Aquele momento em que você se dá conta que sua filha já está falando inglês. No CCAA, seu filho aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, seu filho is speaking.